Oi pessoal, na videoaula de hoje vamos dar início ao capítulo novo de Geografia, que é referente ao capítulo 6, que fala sobre população brasileira. Pega seu material aí e vamos lá. Logo na imagem de abertura do capítulo, você pode ver que nós temos várias crianças com características físicas bem diferentes. Temos aí pessoas, crianças com traço oriental, traços indígenas, traços de países europeus e também afrodescendentes. Isso mostra que nós temos uma população muito heterogênea, muito diferente, porque nós somos resultado de uma mistura de raça. Viviam aqui no Brasil antes do descobrimento os povos indígenas, depois vieram os povos europeus, depois veio os africanos e depois também os imigrantes, também de origem europeia e asiática. Então isso foi contribuindo para que nós sejamos um povo miscigenado, né? Essa pluriculturalidade que a gente possui, que é resultado do nosso processo de colonização. Então nós vamos falar um pouco sobre a população brasileira e falar também dessa mistura que o Brasil vivenciou ao longo dos séculos. Na página 39, ele vem trazendo para a gente um questionamento. Por que é tão importante estudar a população? Através desse estudo que você tem geralmente no conteúdo de geografia, é para você conhecer o perfil da sociedade a qual você faz parte. Conhecer não só a história da população, mas também conhecer qual é o perfil, quem é o brasileiro e sobre suas características. Então aqui ele vem trazendo para a gente alguns pontos importantes, queria que você grifasse junto comigo. A área de conhecimento denominada demografia é a responsável por estudar a população. Grifa isso, que isso é muito importante. Todas as pessoas que se dedicam ao estudo da população estão envolvidas numa área do conhecimento chamada demografia. O objetivo do estudo dessa área são os povos, levando em conta seus aspectos, composição, evolução, localização e distribuição. A população corresponde ao grupo ou número de indivíduos que vivem em determinado local. Existe, então, a população absoluta e a população relativa, que ele trouxe para você aí no seu material. O que seria a população absoluta? É a quantidade total de habitantes que vivem num determinado local. Então eu posso te falar que a população absoluta do Brasil é o total de habitantes que vive no Brasil. Já a população relativa está relacionado à densidade demográfica ou à quantidade de habitantes que habitam um determinado metro ou quilômetro quadrado. Então nós temos um total de habitantes que vive no Brasil, que a gente se refere à população absoluta, e a população relativa é quando você faz um cálculo aproximado do número de pessoas que habitam aquele quilômetro quadrado, tá? Essa que é a diferença de população absoluta e relativa. Assim, enquanto a população absoluta mostra quanto um local é populoso, a densidade demográfica evidencia o quanto ele é povoado. Mas existe diferença de populoso para povoado? Existe. Vou te dar um exemplo. O Brasil é um país muito populoso, mas ele é pouco povoado. O que significa isso? O número de pessoas que vivem no Brasil é alto. Nós passamos aí de 290 milhões de habitantes. Só que é um país pouco povoado. Por quê? A população é mal distribuída. A população vive de maneira desigual pelo território. Então, se você pega, por exemplo, os estados da região sudeste, a população relativa é muito alta. Existem muitos habitantes vivendo naquele quilômetro quadrado. Quando você faz uma comparação com os estados do norte ou do nordeste, por exemplo, a população relativa é bem mais baixa. O número de habitantes que habitam cada quilômetro quadrado é bem menor. Por isso que a gente afirma que o Brasil é muito populoso, porque tem muita gente vivendo aqui. Mas ele é pouco povoado porque a população é mal distribuída pelo território. A gente sempre tem uma concentração maior na faixa litorânea, desde o norte do Nordeste, do litoral do Nordeste até do sul do país. E aqui ele vem trazendo para a gente o que é censo demográfico.
Censo é uma contagem que o IBGE faz geralmente a cada 10 anos para contabilizar a população brasileira. O IBGE contrata pessoas que vão de casa em casa por todas as cidades brasileiras para fazer essa contagem. Ele geralmente não pergunta somente o número de moradores que vivem naquela residência. Ele pergunta também os eletrodomésticos, o grau de escolaridade, qual é a renda familiar. Então, o governo, de certa forma, acaba sabendo um pouco sobre a sua vida. O que você tem dentro de casa e quanto que seus familiares ganham também, tá? Isso tudo faz parte do censo. O nosso último censo aconteceu em 2010 e nesse ano de 2020 vai acontecer o outro censo. Se bem que com esse problema da pandemia, não sei se realmente essa atividade vai ser colocada em prática. De repente eles vão estender essa contagem para 2021, tá? Vamos virar a folha na página 40. Queria que você grifasse um trecho comigo. Além da população relativa e absoluta, existem alguns indicadores importantes que servem para caracterizar as condições da população brasileira. Quais são esses indicadores? É a expectativa de vida, a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e o crescimento natural e vegetativo. Então, o primeiro ponto que ele vai trazer para a gente aqui é a expectativa de vida. O que é a expectativa de vida? É uma média de quantos anos o indivíduo vive dentro daquele território. A expectativa de vida varia muito de um país para o outro. Se você pega um país de primeiro mundo que oferece uma boa qualidade de vida para a população e que o sistema de saúde, principalmente, funcione muito bem, a expectativa de vida daquele indivíduo passa a ser maior. Nos países mais pobres, que passam por problemas financeiros e sociais, a expectativa de vida passa a ser menor. Para você ter uma ideia, países da Europa ou Japão, a expectativa de vida de um indivíduo, dependendo do país, chega a 85, 87 anos de idade. Já num país africano, por exemplo, que tem baixas condições de vida, a expectativa alcança a casa dos 40, 42 anos, tá? Claro que a gente sabe que muitas pessoas vivem muito menos do que isso e muitas pessoas vivem mais do que isso. A expectativa de vida é uma média, tá? A expectativa de vida do brasileiro hoje está girando aí em torno dos 75 anos, tá? Claro que muitos morrem antes, muitos vivem muito mais do que isso, mas é uma média que é calculada de acordo com o que a gente tem acesso em relação à saúde e qualidade de vida. Aqui ele trouxe algumas estatísticas em relação à expectativa de vida, como que ela foi crescendo ao longo dos anos. Se você observar, a expectativa de vida de um brasileiro na década de 40 era em torno dos 42 a 45 anos. Hoje, a expectativa de vida já varia aí entre os 75 a quase 80. Expectativa ou esperança de vida corresponde a uma média estatística de longevidade. Simplificadamente, seria o número de anos que se espera que vivam em média o recém-nascido de um local ou país em determinada região. Nos últimos anos, em decorrência da melhoria das condições sociais, a expectativa de vida do brasileiro vem aumentando. Se, por um lado, evidencia uma evolução nos setores de saúde, por outro, existe uma preocupação por parte do governo. Os países da Europa, por exemplo, têm uma grande preocupação em relação a isso, porque quanto mais a pessoa vive, mais o governo tem que arcar com as despesas daquele idoso. Aquele idoso não vai mais trabalhar, mas ele vai precisar receber uma aposentadoria que é paga pelo governo. Então, quanto mais idosos um governo possui, mais recursos aquele governo precisa ter para sustentar, digamos assim, esses idosos que não trabalham mais, tá? Aqui no Brasil também existe essa preocupação, tá cada vez mais difícil aposentar. Eu acho que vocês devem ouvir isso sempre dos pais de vocês, ou algum tio, ou algum parente, porque o governo quer manter a maior parte do tempo as pessoas trabalhando para que as pessoas que estão na ativa consigam suprir a falta de quem está na inativa. Esse é um problema de vários países, inclusive pelo mundo afora, tá?
Bom, na videoaula de hoje nós vamos falar somente de expectativa de vida. Na próxima videoaula a gente tem mortalidade infantil, taxa de natalidade. Vamos falar sobre isso mais para frente e também do crescimento natural e vegetativo. Agora, vou deixar na caixa de descrição para vocês fazerem os exercícios da página 40. Beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.